Correr, jogar bola, estudar, trabalhar, atividades aparentemente normais para qualquer pessoa, mas não para o Daniel, que é de Barra Mansa e foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 8 meses de vida. Um problema? Que nada. Ele sempre fez tudo o que estava ao seu alcance e até além. Daniel tem uma produtora de vídeos no Rio e decidiu fazer um curta-metragem contando como seria a vida dele sem a paralisia. Será que dá para imaginar? Vamos descobrir agora nessa reportagem emocionante. Eu correria, eu saltaria, eu subiria em árvores, eu faria um monte de coisa que toda criança faz. Mas não seria eu. Não seria o Daniel que cresceu entre Barra Mansa e Volta Redonda, que teve força e determinação de ir atrás do que queria desde muito cedo. A minha vida era em Barra Mansa, família, e as coisas de colégio e de tratamento, de reabilitação eram todas em Volta Redonda. Então a minha infância e adolescência foram muito divididas entre Barra Mansa e Volta Redonda. Tudo poderia ter sido perfeito se a trajetória não tivesse sido interrompida pela paralisia cerebral. Perfeito? Será? Pelo contrário, para o Daniel é impossível imaginar a vida dele de outra forma. Ele tem 31 anos, é jornalista e ama o que faz. E o melhor de tudo, o fazer do Daniel não tem nenhuma restrição. Mora sozinho há 13 anos, desde a faculdade, época em que teve a oportunidade de trabalhar como editor de vídeos e começou a flertar com os documentários. Nem imaginava que um dia ele seria personagem de um. O curta Como Seria, que já alcançou mais de 30 mil acessos num canal da internet. Ele veio a partir de um concurso de vídeos inspiradores da internet. Eu vi que o tema tinha muito a ver com um texto que eu tinha escrevido um ano antes para o meu blog. Uma vez um amigo me perguntou se eu já tinha imaginado a minha vida sem a paralisia cerebral que afeta a minha coordenação motora. E eu respondi que era impossível dizer como seria. Provavelmente não teria sido tão divertido. Não existe Daniel sem a paralisia. Existe o Daniel, que é o Daniel, e que no meu caso é uma pessoa que tem uma paralisia cerebral desde sempre e que não consigo me ver sem ela. Lógico que eu já pensei em algum dia não ter. Queria jogar bola com os meninos, né? Mas queria poder andar de skate também. Mas não é uma coisa que me aflige, assim, que eu sofro por isso. E seria o Daniel um exemplo de superação? Não, porque eu não superei a deficiência. A paralisia vai estar sempre comigo. É um pouco parecido com as pessoas falam que alguma pessoa é portadora de síndrome de Down, portadora de deficiente. Não porto nada, porque a ideia de portar, né, acho que dá a impressão de que você pode tirar e deixar do lado. Eu gosto de ser exemplo e inspiração para as pessoas. Porque eu acho que inspirando você consegue fazer a pessoa pensar diferente, agir diferente. E agora a gente vai falar de futuro, do que vem por aí. Depois do sucesso do curta Como Seria, o Daniel está com um projeto de um longa-metragem com o mesmo tema, só que com uma abordagem diferente. Daniel, conta pra gente. O condutor pro longa é essa busca sobre o diagnóstico do que causou a minha paralisia. Meu objetivo é mostrar que é possível ter uma vida normal, né? Apesar de eu não gostar muito dessa palavra normal, mas é possível viver, estudar, trabalhar e ser independente da paralisia ou de qualquer tipo de deficiência. E se a história fosse diferente? E se nela não houvesse o capítulo paralisia? Eu não seria jornalista, eu não seria editor, nem documentarista. Na real, não sei como seria, nem quero saber.
Tá aí, para entender melhor o que o Daniel tem, o assunto do estúdio de hoje, vamos falar com a Renata, é a paralisia cerebral, não é isso mesmo? Priscila, muito emocionante a reportagem e a história do Daniel, né? A paralisia cerebral é um distúrbio que pode acontecer durante a gestação ou o parto por vários fatores. Quem está aqui comigo para explicar melhor para a gente é a neurologista Renata Lengruber. Tem dúvidas? Mande para a gente pelo telefone ou pela internet. Boa tarde. Boa tarde. Vamos explicar primeiro o que é a paralisia cerebral, como que ela acontece? A paralisia cerebral é um termo usado para descrever manifestações clínicas variadas que têm em comum uma dificuldade motora do tônus muscular, tá? Relacionadas, na verdade, a uma lesão cerebral que tem ocorrido até os 2 anos de idade. É importante a gente colocar, porque para a gente poder fazer o diagnóstico de paralisia cerebral numa criança, a gente precisa que essa lesão tenha ocorrido no cérebro em desenvolvimento. Então, desde a concepção até os 2 anos de idade. E que essa lesão não seja progressiva. Então, muitas vezes, com o crescimento, né, a gente imagina que essa lesão, ela piore com o passar dos anos. Na verdade, a lesão é uma lesão estável, né? Ela não vai piorar com o desenvolvimento e com o amadurecimento dessa criança. Ela não tem nenhuma relação genética, né? Então, o que causa essa lesão? Exatamente, ela não tem nenhuma relação genética. Na verdade, as causas podem ser, na verdade, pré-natais, né, relacionadas à própria gestação. Então, por isso que é importante o pré-natal, porque doenças como diabetes, hipertensão, infecções, rubéola, toxoplasmose e até o uso, né, de álcool, drogas e tabaco podem influenciar no desenvolvimento desse cérebro dessa criança. Fatores relacionados muitas vezes à prematuridade, ao sofrimento fetal, crônico, agudo, e muitas vezes infecções que acometem essa criança como a meningite, um traumatismo craniano, porém essas lesões elas têm que ocorrer até os 2 anos de idade. Não dá para perceber essa lesão enquanto o bebê ainda está na barriga da mãe. Só depois que ele cresce e começa a apresentar os sintomas mesmo, não tem uma forma de identificar antes. A partir do momento que a gente vai, né, observando o desenvolvimento dessa criança, que a gente, na verdade, consegue identificar essa dificuldade motora que essa criança possa vir a apresentar. Que tipo de dificuldade? Para andar, para... Existem 3 formas básicas de paralisia cerebral, né? A gente tem a forma espástica, a forma extrapiramidal e a forma atáxica, né? Os sintomas mais comuns é uma dificuldade, muitas vezes, de coordenação, de equilíbrio, muitas vezes uma dificuldade da fala, uma dificuldade relacionada, muitas vezes, à movimentação, né? Você coordenar esses movimentos de uma forma adequada. Uma coisa que a gente, muitas vezes a gente observa, é que existe um preconceito muito grande de achar que o fato de você ter um comprometimento motor, necessariamente você tem que ter um comprometimento cognitivo, quando na verdade isso não necessariamente está presente, né? A maior parte dessas crianças, né, e desses adultos com paralisia cerebral, eles não possuem, na verdade, danos cerebrais que tenham comprometido, né, a parte intelectual. Doutora, você está falando da questão do preconceito, às vezes muitas famílias também têm dificuldade em receber a notícia da paralisia, mas como dar a volta por cima dos obstáculos da vida, como no caso do Daniel, que a gente viu na reportagem. Sobre isso a gente vai falar ao vivo com o repórter Caio Rocha. Caio, boa tarde. Tem que enfrentar os desafios sempre de frente, né? Boa tarde a você também, Renata. Boa tarde a todos. Dizem os psicólogos que sim, é uma dica que serve para todos, mas alguns apresentam um pouco mais de dificuldade, outros mais facilidade para enfrentar de frente, para encarar esses desafios. Sobre isso a gente conversa agora com a Lucinete Paulo, que é psicóloga. Lucinete, uma boa tarde a você. O filme do Daniel, alguns livros motivacionais, são ferramentas positivas na hora de encarar os desafios, não é? O que acontece, que a gente tem que levar muito em consideração, é que as pessoas são únicas. Cada uma tem o seu modo de ver as coisas e de rever. Então, esses objetos motivacionais, os filmes, os livros, histórias de vidas, para uns vão dar muito certo, na verdade, para a grande maioria. Outros vão ficar meio apreensivos, se ainda tiver um índice de depressão, alguma coisa nesse sentido, vai se sentir inferiorizado. Mas, no contexto geral, os objetos motivacionais são ótimos. Apesar da individualidade de cada um, os problemas são enfrentados por todos. Que ferramentas essas pessoas podem buscar na hora de encarar isso, ou de detectar em casa mesmo, que estão com dificuldade ou não para enfrentar eles?
Na grande possibilidade, a pessoa tem que primeiro reconhecer que ela precisa de mudança, que ela precisa alterar aquilo que está incomodando. Então, a primeira pergunta que ela se faz: o que é que me incomoda? Eu preciso mudar? O que eu posso fazer para mudar? Para que a minha vida seja do jeito que eu quero ou o mais próximo possível disso. Então, assim, reconhecer que está com algum problema e que há possibilidade de mudança é o primeiro passo para que ela realmente aconteça. De que forma a família pode ajudar nisso? A família é um apoio base. Família é tudo. Amigos próximos também são fundamentais. É o alicerce de toda e qualquer mudança sólida. É o alicerce para que todas as coisas que a pessoa resolva fazer se dê bem. Então, apoio familiar é super importante. Os negativos, às vezes, servem para alavancar. Não, vou provar para fulano que eu sou capaz. Mas essa mudança tem que partir de dentro. Não adianta partir só do que o outro propõe também, né? Então, existe um principal de que a pessoa querer muito, muito mesmo fazer essa alteração na sua vida. Ok, então, obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Caio. Doutora, a gente foi a psicóloga falando sobre a importância do apoio da família. Tem alguma coisa que a família tem que ter em mente quando recebe a notícia da paralisia, para saber lidar com aquela lesão da melhor forma e ajudar a pessoa? Claro. Uma coisa que a gente fala é que, assim, embora a doença ela não tenha cura, né, a lesão cerebral ela é irreversível, mas há um tratamento, na verdade, cujo objetivo é evitar as complicações e fazer com que essa criança desenvolva o máximo do seu potencial. Então, as equipes multidisciplinares, né, elas atuam nesse sentido, no sentido que essa criança, ela desenvolva, né, com a maior capacidade que ela possa, na verdade, adquirir no meio dela. Além do acompanhamento com o neurologista, que outros profissionais podem ajudar também? Sim, a gente pode, na verdade, ter o acompanhamento conjunto com o fisioterapeuta, que é muito importante, o fonoaudiólogo, né, um terapeuta ocupacional e uma psicoterapia também. Isso vai estimular o desenvolvimento da criança dentro dos limites dela? Sim, sim. E faz com que ela tenha uma qualidade de vida melhor também? Bem melhor. Essa lesão, ela vai progredindo com o tempo, doutora, ou não? Não, né? Na verdade é uma lesão que é uma lesão não progressiva. Então, um outro termo que a gente utiliza para poder falar sobre a paralisia cerebral é encefalopatia crônica da infância não progressiva, porque essa agressão ao cérebro é justamente nesse período que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Doutora, e hoje o mercado de trabalho está cada vez mais aberto à contratação de pessoas com deficiência. A repórter Cibele Moreira fala com a gente ao vivo sobre isso. Boa tarde, Cibele. Oi, Renata, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, como você disse, o mercado tem absorvido essa mão de obra, mas a principal dificuldade continua sendo encontrar pessoas interessadas. Para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui com o Maurício Madeira Billy, que é gerente de recursos humanos. Muito boa tarde, Maurício. Por que essa dificuldade ainda é tão presente? A presença maior é da família, porque ela é tão protetora e ela fica com medo de como vai ser tratado o seu filho, se vai ter com preconceito, como... E não existe isso. A família que ainda é uma precursora. E hoje, o próprio SESI de Trezis tem professores treinados para receber essas crianças. Dou um exemplo auditivo, que tem que ter livro, essas coisas, e o SESI hoje ajuda. E é um trabalho bem que tem. Se todos fizessem um curso, seria muito mais fácil. Como é que tem que ser a inserção quando o funcionário vai entrar na empresa, né? Algum tipo de função específica, como é que tem que ser? Olha, você tem que fazer o estudo, vou te dar um exemplo, o deficiente auditivo. O que ele é bom? Em concentração. Então ele é bom arquivista, bom para mecânica. Então você tem que treinar ele antes disso para você botar ele para desempenhar para você te dar resultado. Igual na empresa, nós fizemos o quê? Treinamos primeiro os nossos profissionais com curso de Libra, quando os meninos estavam no Senai aprendendo. Hoje eles já trabalham dentro da empresa, desempenhando a função de mecânica e até de arquivista. Basta só a empresa querer e treinar, que ela tem um ótimo retorno nisso. Como você disse, a empresa também tem que se preparar, né? A empresa tem que querer. Num primeiro momento, ela tem um pacto. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Qual as dúvidas que as pessoas chegam? Mas é um mecânico. Como é que na hora que precisar fazer um contato com ele, como não vai ser? E a insegurança deles é a mesma nossa. Se a gente parar, todos nós somos deficientes. Quando a gente não conhecemos o assunto, tornamos um deficiente daquilo. Ok, Maurício, muito obrigada pela participação, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cibele. Doutora, a gente viu no vivo da Cibele, também na história do Daniel, essa importância da inserção da pessoa com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Isso ajuda também a desenvolvê-la, né? Estimula o desenvolvimento da pessoa. Estimula, né? A tua própria autoestima, né?
Muitas vezes você pode ter uma capacidade, né, limitada para uma determinada função, mas você pode desempenhar muito bem outra. Até pela questão que a gente estava dizendo de que não tem necessariamente uma relação com uma deficiência intelectual, né? Não, exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde.